E aí, galera do oitavo ano, beleza? Show de bola. Voltei aqui em mais uma aula, pessoal. Na aula passada a gente falou sobre os raios de luz, falou sobre espelho plano, né? Que um raio de luz, quando reflete no espelho plano, ele volta formando o mesmo ângulo que ele incidiu. E nessa aula agora a gente vai falar sobre os espelhos esféricos, né? Na aula passada a gente também falou como é que se forma a imagem de um espelho plano, né? Ela se forma para dentro do espelho e o objeto fica na mesma distância dentro do espelho, igual a distância que ele estava do lado de fora. Beleza? Dá uma olhada lá no capítulo para relembrar as ideias. E agora a gente vai falar sobre os espelhos esféricos, né? O que é o espelho esférico? É você imaginar aqui, ó, você imagina uma circunferência em que a parte de dentro dela, né, uma casca, como se fosse uma casca de uma laranja, em que a parte de dentro dela é toda reflexiva, é toda espelhada. Aí você vem aqui, ó, e faz um corte. Quando eu cortar, eu vou ficar com uma coisa desse tipo aqui, ó, uma espécie de uma cuia. Se a parte de dentro é a parte que reflete desse espelho, esse espelho é chamado de espelho côncavo, tá certo? É como se fosse uma concha de feijão, como se fosse uma colher, beleza? Se a parte de fora for a parte que reflete, essa parte aqui for a parte que reflete, ele é chamado de espelho convexo, é quando a parte externa é a parte que reflete, beleza? Então, esses são os dois tipos de espelhos esféricos. A gente vai ver agora quais são as características dele, né? Primeiro espelho, o espelho côncavo, é aquele espelho que a parte de dentro é que se reflete. Nesse espelho, a gente tem três pontos muito importantes que é legal conhecer, que é o vértice, o foco e o centro de curvatura. O centro de curvatura é como se fosse o raio, né? Vocês devem ter conhecimento do que é um raio, numa circunferência. O raio é a distância do centro até a borda, isso é o raio. Então o centro de curvatura é o raio desse espelho. E o foco, o que seria o foco? O foco é o lugar geométrico desse espelho para onde todos os raios de luz vão convergir. Vou já mostrar aqui para vocês, tá? E o vértice é o meio, digamos assim, do espelho. E aí a gente passa uma linha imaginária aqui, ó, essa linha aqui que é chamada de eixo. E o lugar onde o eixo se encontra com o espelho é o vértice. Show, galera? Então, um raio de luz que passe por aqui, ele, quando se reflete lá no espelho, ele desvia para o foco. Todo raio de luz que vier aqui, ó, paralelo ao espelho, ele vai desviar para o foco. Beleza, galera? Todo raio de luz que vem paralelo, ele desvia aqui para o foco. E se o raio de luz vier e passar pelo foco, ele desvia de maneira paralela. Então aqui, ó, tem um raio de luz que vem, desvia no espelho e volta paralelo. Tem um raio de luz que vem paralelo, ele ao desviar do espelho, passa pelo foco. Nesse lugarzinho bem aqui, ó, onde eles se encontram, é onde eu vou ter a imagem desse objeto se formando, certo? O O representa o objeto e o I representa a imagem. Beleza, rapaziada? O O representa o objeto e o I representa a imagem. E nesse tipo de espelho nós temos duas possibilidades para a maneira que a imagem se forma. Essa imagem ela pode ser chamada de imagem virtual. Essa imagem virtual é quando a gente gera uma imagem que é maior do que o próprio objeto, tá aqui, ó. E essa imagem pode ser chamada, galera, de imagem real, que é essa aqui, ó. Essa imagem real ela pode ser menor, igual, né, ter o mesmo tamanho do objeto, ou ser maior do que o objeto. Vai depender de que, Vinícius? Isso depende da posição em que eu coloco o objeto. Ele está aqui, ó. A imagem aparece aqui. Ele está antes do centro de curvatura. Esse objeto ele pode estar aqui no centro. Ele pode estar entre o centro e o foco, bem aqui, ó, entre o centro e o foco, aqui no meio. Ele pode estar no foco.
e ele pode estar depois do foco. Então, são várias posições que esse objeto pode ficar. Ele pode estar antes, no centro, entre o centro e o foco, ele pode estar no foco, ele pode estar antes do foco. Em cada uma dessas posições, você vai ter uma imagem diferente. O objeto é o mesmo, mas a imagem vai se modificando. Ela pode ser real, menor, igual ou maior. E também ela pode ser uma imagem direita ou invertida. Nesse caso aqui, a imagem está invertida, ela está de cabeça para baixo. Mas ela pode ser direita, ou seja, ela pode estar na mesma posição, na mesma orientação do objeto. Como eu disse, isso depende da posição em que ele se encontra. Lá no segundo ano, vocês vão ter, né, tá longe ainda, né, no oitavo ano, tem um ano primeiro, mas no segundo ano a gente tem um conteúdo de Física 2, que tem vários capítulos destinados ao estudo dessas situações aqui. Tá? E tem um capítulo inteiro destinado somente ao estudo dos espelhos esféricos e as suas propriedades. Show de bola, galera? Então, espelho côncavo são essas as características dele. Espelho convexo. Espelho convexo, galera, é quando a parte reflexiva é essa parte de fora. Essa parte de fora aqui é a parte reflexiva. Beleza? Nesse espelho, as imagens, galera, elas vão ser menores e direitas. Essa vai ser sempre a característica da imagem. Como é que se forma a imagem nesse espelho, Vinícius? Tá aqui, ó. Foco, bem aqui tem o centro de curvatura, que eu esqueci de colocar. Vou colocar aqui o centro. Né? Lembrando que é o centro, é como se fosse o raio. A distância daqui, ó, pra cá, pra cá, pra cá, é toda igual. E aqui é o foco. E aqui tem um objeto representado aqui pela letra O. Um raio de luz que passe de maneira paralela a esse objeto, quando chega aqui no espelho, galera, ele desvia para cima, porque essa parte de fora é a parte reflexiva, então ele vai desviar para cá, certo? Vai aqui e desvia para lá. Mas, se eu prolongasse essa reta, ela ia vir bem aqui no foco, beleza? E um raio de luz que venha e passe aqui por esse objeto e vai em direção aqui ao vértice, beleza? Que vai em direção ao vértice. Quando ele se desvia, né? Ele desvia para cá, porque esse espelho, a parte de fora é a parte reflexiva. O ângulo aqui de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Ele desvia aqui para baixo, ó. Vem por aqui, bateu aqui, desvia para cá. Mas se eu prolongar isso aqui, ó, a gente vai ter nesse pontinho bem aqui o ponto de interseção dos prolongamentos desses raios de luz, né? E aí, ó, observa aqui que eu formo o meu objeto. O meu objeto não, desculpa, a minha imagem. É aqui que ela se forma. Tá aqui a imagem. De fato, ela é menor e direita. Beleza, galera? Então, essas são as características dos espelhos esféricos, tá? Espelho côncavo e espelho convexo. E aí para casa, tem aí 3 questões, questão 8, 9 e 10, para vocês tentarem fazer. Beleza? Semana que vem eu corrijo essas questões com vocês. Tá bom? Valeu, galera. Tchau. Bons estudos.